Quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos vieram e queriam levá-lo para dar uma volta pelas construções do próprio templo. Porém, ele lhes disse: todos estes edifícios serão derrubados, e não será deixada nenhuma pedra em cima da outra. Quando é que vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim do mundo? Jesus lhes disse: não deixem que ninguém engane vocês, porque muitos virão dizendo que são o Messias, porque querem desviar a muitas pessoas. Quando vocês ouvirem de guerras que começam, isto não é sinal da minha vinda. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome e terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Então vocês serão torturados e mortos e odiados no mundo todo, porque são meus. E muitos de vocês cairão novamente no pecado e trairão e odiarão uns aos outros. E aparecerão falsos profetas que desviarão a muitos. O pecado andará solto por toda parte e esfriará o amor de muitos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E a boa nova do reino será pregada pelo mundo inteiro, para que todas as nações a ouçam, e depois virá o fim. Portanto, quando vocês virem a coisa horrível, a respeito da qual falou o profeta Daniel, colocada no lugar santo, que o leitor tome nota, então aqueles que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas da Judeia. Aqueles que estiverem no terraço superior não devem nem mesmo entrar em casa para arrumar bagagem antes de fugir. Aqueles que estiverem no campo não devem voltar a casa para apanhar roupa. Ai das mulheres grávidas e daqueles que tiverem filhos pequenos naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, porque haverá perseguição tal como o mundo nunca viu em toda a sua história e nunca mais verá outra vez. De fato, se aqueles dias não forem encurtados, a humanidade inteira se perderá. Porém, eles serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus. Então, se alguém lhes disser: o mestre chegou em tal e tal lugar, apareceu aqui, ali ou naquela vila mais adiante, não acreditem nisso. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres maravilhosos, de tal maneira que, se fosse possível, até os escolhidos de Deus seriam enganados. Vejam que eu lhes avisei. Portanto, se alguém lhes disser que o Messias voltou e está lá no deserto, não se deem ao trabalho de ir ver. Ou que ele está escondido em certo lugar, não creiam nisso. Porque assim como o relâmpago brilha pelo céu de leste a oeste, assim será a minha vinda quando eu, o Messias, voltar. Então, onde o cadáver estiver, ali os urubus se ajuntarão. Imediatamente depois da perseguição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua ficará negra, as estrelas parecerão cair do céu e as forças que sustentam a terra serão abaladas. Depois, finalmente aparecerá no céu um sinal da minha vinda e haverá profunda lamentação ao redor de toda a terra. As nações do mundo me verão chegar nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Enviarei meus anjos com o som de um poderoso toque de trombeta, e eles reunirão meus escolhidos dos pontos mais distantes da terra e do céu. Agora aprendam uma lição da figueira. Quando o ramo dela está novo e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. Da mesma forma, quando vocês puderem ver todas estas coisas começando a acontecer, podem saber que minha volta está bem próxima. Então, finalmente, esta era terminará. O céu e a terra desaparecerão, porém as minhas palavras ficarão para sempre. Mas ninguém sabe a data e a hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos, nem ainda o Filho de Deus. Só o Pai sabe.
O mundo estará distraído em banquetes, festas e casamentos, tal como foi no tempo de Noé, antes da vinda repentina do dilúvio. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Assim será na minha vinda. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão cuidando dos seus trabalhos caseiros, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, estejam preparados, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor vem. Tal como um homem pode evitar problemas com os ladrões mantendo vigilância contra eles, assim também vocês podem evitar dificuldades, estando sempre prontos para a minha volta inesperada. Você é um servo do Senhor sábio e fiel? Então eu lhe entregarei a tarefa de cuidar da minha casa e dar de comer aos meus filhos dia a dia. Feliz de você, se quando eu voltar, encontrá-lo fazendo fielmente o seu trabalho. Eu vou pôr servos fiéis assim para cuidar de tudo o que possuo. Mas se você for mau e disser consigo mesmo, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a maltratar os outros servos, seus companheiros, metendo-se em festas e ficando embriagado, o seu senhor chegará sem avisar e sem ser esperado, e vai castigar duramente você, e o mandará para a condenação dos fingidos. Ali haverá choro e ranger de dentes.